Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos a mais um Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina, temos comigo aqui Miriam dos Anjos, Thelma Alves. E o tema de hoje, viver com coragem. Nós vamos usar mais uma vez o Espírito Hamed no livro Os Prazeres da Alma, onde ele tem 2 capítulos com o tema coragem. No primeiro, ele nos fala o seguinte: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. Então, eu vou começar perguntando para Miriam. Miriam, quando é que a gente sabe se a gente está vivendo com coragem? Porque olha só o que ele diz aqui, né? Que são necessidades da gente, de termos coragem, né? Ousadia, destemor, ou se a gente está vivendo uma vida com medo. Quem é ousado é o Hamed, né? Que vai nos dizer que coragem é destemor, é ousadia, mas medo faz parte de uma emoção nossa, humana, né? Então, a gente não pode dizer, eu não quero ter medo e o medo desapareça, ou a gente não sinta, ele simplesmente aparece, né? E é importante. Então, eu vejo que nós temos uns 2 extremos de uma única reta, em que nós temos o medo, que se vivermos com medo, nós nos paralisamos, nós não temos a ousadia, o destemor de seguir adiante, de vencer aquele medo que está paralisando. Às vezes é um temor de uma falta de credibilidade própria, né, de que a gente é capaz de vencer as coisas, porque nesse ponto a gente está achando que nós somos quem controla, né, a nossa própria vida, que não há nada superior que possa nos ajudar, porque quando a gente se entende enquanto criatura, filhas de Deus, a gente vai entender que nós temos a experiência para viver, mas sem a busca, sem a certeza de que há um Pai misericordioso que por nós zela, a gente não segue em frente, porque a gente começa a ver o quanto ainda somos pequenos, quanto ainda somos fracos, quanto ainda somos medrosos. Mas o medo também é uma potência importante na nossa vida. É aquela que, se eu não usar de paralisar-me, o medo vai me incentivar a seguir adiante. Talvez seja essa potência, esse olhar da positividade do medo que Hamed nos leva a chegar à coragem. Uma coragem que ele diz de ousadia, então, coragem não quer dizer não ter medo, né? Eu acho lindo, não me lembro quem falou e nunca mais esqueci, de que coragem é a gente ir em frente com medo mesmo. Não é paralisar, não é também correr risco. Então, muitas vezes a gente escuta, né, esses nossos mestres, né, como Hamed, a dizer que coragem é destemor, que coragem é ousadia, e a gente, então, liga nessas palavras, não reflete qual é o limite que ele está dando, e nos atiramos em atitudes de risco. Então, saber se estamos com medo ou com coragem durante a nossa vida, Ana e Thelma, é a gente perceber se estamos paralisados, o que nos paralisa, né? E se estamos em uma atitude de risco, ousados demais, achando que nada de ruim pode nos acontecer, né? Que somos fortes o suficiente, quase super-homens, que controlamos tudo todas as circunstâncias que nos chegam, também estamos em perigo. Então, nem tanto medo, nem tanto a coragem de correr o risco em atitudes de ousadia e destemor. Thelma, eu vou ler um pedacinho aqui do que Hamed nos fala para você comentar. Olha só como ele define, né? É necessário coragem para assumir as consequências das nossas ações e desacertos, para suportar a vontade de retrucar de acordo com as ofensas recebidas, para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição
e da discriminação nos ameace. Para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados. Para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável, para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que se omitem em executá-las. Então, na verdade, a gente tem que ter uma coragem de refletir sobre qual a melhor atitude e ir em frente, né? Queria que você comentasse, Thelma. Gente, esse parágrafo é muito rico, né? A gente vê assim que é tudo que a gente vai vivenciando na nossa vida, né? Nosso processo. Porque a partir do momento, como a gente sempre fala, que a gente vive repetindo, mas é importante que a gente vai se trabalhando, é autoconhecimento, a gente vai tendo coragem de colocar determinados pontos, né, de vistas, inclusive para nós mesmos, né? Então, assim, a gente pega, vê, fala, epa, isso não é bom para mim? O que está valendo? O que eu estou passando por determinada situação? E aí a gente vai se impondo, tendo a coragem de se colocar para você primeiro, né? E aí você sabendo os seus limites, aí você vai colocando para os outros. Então, a coragem de se assumir como é, e como é que eu sou? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou passando por determinada situação? Eu sou conivente? Eu sou... Ou eu imponho muito? Então, assim, quais são os meus extremos nesse processo todo? E aí a gente vai tendo coragem de se assumir e coragem de dar os nossos limites para os nossos entes queridos, para a gente, para todo mundo, porque a gente, às vezes, não sabe dizer não. Né? Então, aí a gente fica, não, tá certo, você... E, às vezes, está nos violentando a atitude das pessoas as quais convivemos. E aí isso está fazendo com que essa covardia, que é uma covardia, prevaleça em nós. Então, a partir do momento que a gente vai se trabalhando, se conhecendo, a gente vai ter a coragem de se assumir. Às vezes tem a coragem de não revidar, porque é uma coragem, olha só como é impactante, né? Poxa vida, você não vai revidar? Não, vou aceitar, vou manter a minha conduta e tudo. Então, assim, aí você fala, poxa vida, eu tive coragem. Às vezes as pessoas, nossa, como você foi covarde. Então, assim, o que é coragem para mim, o que é coragem para o outro? A gente só vai saber vivenciando esse processo e nos dando os nossos limites e os limites aos outros. E esse processo de coragem, esse parágrafo aqui é tão rico, é quase um capítulo, né, de um processo de vida, no, que Hamed nos traz. E esse processo a gente tem que vivenciar a cada dia a gente tem que mostrar a nossa coragem para nós, em primeiro lugar, e depois, não para nós, eu vinha falando nós, para mim, em primeiro lugar, e, consequentemente, para o outro. E eu vou dosando os meus limites, se vou aceitar, se é conveniente aceitar, porque tudo a gente vai começando a ter a consciência de nós mesmos, não é mesmo? Não é, meninas? Nossa, Thelma, você falou... Posso interromper, Ana? Você vez. falou tudo. O quanto é profundo. Tanto que Hamed, no parágrafo, começou como esse, né? Porque ser autêntico não é uma coisa fácil. Às vezes a gente acha que ser autêntico é falar o que eu penso, impor ao outro a forma que eu penso, né? Às vezes sendo agressivo, né? Sendo impositivo demais. Mas ser autêntico não tem nada a ver com isso, né? Esses exemplos que eu acabei de dar se chama grosseria e não autenticidade, né? E quando você estava falando, Thelma, como é difícil, né, Ana e Thelma, a gente lidar com nossos medos. Todos nós temos um medo, né? Às vezes de alguma coisa que nos chega e que a gente não sabe de onde ele vem. E o quanto é necessário o autoconhecimento, a busca desse autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento nunca termina.
uma maneira de convívio interno, né, próprio, individual de cada um de nós. É identificar, né, as sutilezas desse medo e como é que nós vamos reagindo ao medo, porque às vezes o medo nos paralisa, mas também o medo também nos joga em situações de risco, porque eu não admito ter medo. E autorresponsabilidade, autenticidade tem a ver com isso, né? Admitir, aceitar que eu estou com medo para realizar determinada coisa, que eu estou com medo diante de uma determinada circunstância, que eu tenho medo de atitudes que eu tenho diante de determinadas atitudes do outro para comigo, que eu não aceito, então ainda tenho agressividade, ou então eu me calo, mas eu remoo amarguras, ressentimentos e emito pensamentos, que a gente sabe que o pensamento, né, tem força, emito pensamentos de vingança, né, pensamentos de ruins para aquele que me magoou, mas que eu não tive coragem de depois chegar e mais calmamente falar, não gostei daquele jeito com que você falou comigo. Eu me senti assim, 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 interpretei desse jeito, porque a gente interpreta a vida e a atitude dos outros pelo nosso filtro, o nosso filtro de experiências, de vivências. E quando Thelma falava, você, Ana, de autorresponsabilidade, né? Que a gente não deve assumir a responsabilidade dos outros, como é difícil identificar o limite disso, porque se a gente está numa relação com o parceiro ou com uma relação com os filhos, a gente não quer que a pessoa que a gente ama passe por dificuldades, né? Se está passando por determinadas situações, a gente às vezes, se não está atento, a gente assume uma responsabilidade, torna-se um codependente da atitude daquele outro, sem que a gente se tenha conta. E às vezes, por uma questão cultural, muitas vezes, de religiosa, o deixar que ele experimente aquela situação que tanto busca, nós possamos entender como omissão, trazer aquilo como culpa. Então, o Hamed nos traz que a coragem, muitas vezes, é essa, permitir que o outro experiencie a dor, mesmo que esse outro seja o nosso ente amado, porque ele só vai entender se ele experienciar aquilo. E nós não podemos trazer para nós a responsabilidade de determinadas experiências, ainda que elas possam nos doer, porque é doído, né? Todos nós sabemos como é doído ver alguém passar por dificuldades que poderia ter sido evitada, que poderia ter escutado um pouquinho mais, né, da experiência de alguém mais velho, porque nós acabamos, né, negligenciando a experiência, a sabedoria dos nossos idosos, dos nossos mais velhos, achando que eles estão caquéticos, fora da moda, que não entendem nada, mas trazem uma bagagem de experiência que, se a gente tem um ouvido para ouvir, talvez as nossas experiências dolorosas sejam menos dolorosas. Então, era isso que eu queria dar esse interrupção, porque o quanto é difícil a autenticidade, porque nós estamos movidos em sermos agradáveis para fora. Então, nós estamos num comportamento tão natural de as coisas externas nos preencherem e de corresponder às expectativas da situação ou dos outros, que a gente mal se conhece, né? Que a gente cria um personagem, e esse personagem eu acredito que seja, por exemplo, eu crio uma persona chamada Miriam, que só corresponde às expectativas externas, e da Miriam mesmo eu conheço tão pouco, e às vezes eu não conheço nada da Miriam. E quando eu me dou de cara com que aquilo que eu estou correspondendo externamente está conflitando com meus desejos internos, com a minha necessidade interna, eu entro em conflito. E esse conflito, muitas vezes, a gente já conversou em vários outros temas, né, do Papo Espírita, vai somatizando em doenças, né? Então, é muito sério essas coisas que Hamed traz. Racionalmente, a gente compreende, mas aplicar isso que a gente vem aprendendo de conhecimentos na nossa vida, né, de uma forma mais clara, requer coragem, porque nós vamos nos encontrar com muitas coisas. É difícil a gente saber, né, Miriam, quando é que alguma coisa está muito ruim para mim e está faltando coragem de eu fazer um rompimento, de eu dar uma virada naquela situação.
Então, é como você disse, muitas vezes os estímulos externos estão colaborando para que eu ache que aquela situação é boa, né? Às vezes eu sou chamada, não, mas você é tão boazinha, você faz tudo pelos outros, e aquilo vai me alimentando, só que dentro de mim eu estou assim explodindo, porque não é aquilo que eu quero, não é aquilo que está dentro da minha alma, né? E a gente tem que ter muita coragem para se olhar e falar, mas eu quero isso, ou eu quero romper com isso. Então a gente tem que perceber muito, porque é nas doenças que a gente, físicas, emocionais, que a gente observa isso, né? Deixa eu andar mais um pouquinho. A Med diz: a criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Ela solta o passado e deixa o futuro vir a ser. Correr riscos tem um pouquinho a ver com fé, não, Thelma? O que você acha? Com certeza, Ana. A fé é importante, impulsiona a nossa vida, né? Porque a gente vê que, às vezes, se depara com um processo de situação mesmo. Eu agora estou me deparando com um processo de umas doencinhas aqui básicas, né? Então, a gente tem que ter coragem de falar, uau, estou com isso, estou. Então, vamos buscar as alternativas, vamos buscar a fé, vamos. E aí, até eu falei assim para o pessoal da minha família, eu acredito na vida eterna, na vida depois da morte, tudo, mas a gente não tem pressa, né? Então Não, tem que não é buscar. só ir, né? É o que Não vai é só vivenciar ir. aqui, Isso, né? É a exatamente. prova. Aí, então a gente tem que começar a buscar as alternativas, ter a coragem de enfrentar a situação, falar, ok, eu tenho isso, beleza, e aí buscar as alternativas, né? E eu vejo assim, a gente tem que essa fé, porque a gente coloca aqui, nós estamos num programa, nós também somos médios, né? Então assim, só na comunhão tem mais de 30 anos, então assim, aí quando chega, a gente sempre passa por problemas vêm, vão, às vezes vem mais crítico, menos crítico, mas sempre está aí. Aí, quando a gente se depara com esses problemas, é o momento da fé, é o momento da coragem, é o momento da resignação, da resiliência, mas sem se entregar, né? Então, assim, você vai buscar as alternativas que estão te colocando, as alternativas do tratamento na casa, né? Que eu já estou fazendo tratamento, a alternativa de, né, buscar os médicos, a ciência, que a gente tem que buscar. E é engraçado, quando eu vi isso, eu até assisti alguma coisa no YouTube, que até uma pessoa, um empresário, assim, eu achei interessante a dualidade dele, acho que é Henrique Bredas o nome dele, ele colocando que ele trabalha muita fé e um empresário, olha só, ele é um empresário, ganha muito dinheiro, milionário e tal, e ele tem o trabalho de ter a fé e a ciência. E ele jogou esses dois processos, porque sem a fé e sem a ciência, só um não ia dar certo. E por exemplo, só a ciência não ia dar certo. E só com a fé também não iria dar certo. Então, ele buscou as duas alternativas para resolver a questão da esposa dele e conseguiu vencer com a ciência e a fé. Então, assim, olha só que coragem que essa pessoa me passou. Então, veio em bom momento. E aí a gente vai desenvolvendo isso com alegria, com disposição. Oscila, é óbvio que faz parte, né? Não quer dizer que não tenho medo, como a Miriam falou, Não né, quer Thelma? dizer que não tem medo, Mas reconhece o medo, mas assume, eu vou ter que ir mesmo com medo. Porque, Thelma, tem gente que... A gente ainda ouve pessoas assim, que não querem ir ao médico porque dizem, se eu for ao médico, eu descubro. Então, eu prefiro não ver. Não tem gente assim? Então, aí a coisa, quando acontece,
fica muito mais grave, né? Exato. Então, é isso que esse exemplo que você está dando, né? Do enfrentamento de uma doença, por exemplo, de uma situação difícil. Difícil que, aí, inclusive, você vai consolar até os seus filhos. Oh, meu Deus, está acabando, os amigos, que isso? Eu falei assim, não, mas dessa é a mais tranquila. Eu lembro muito de uma casa aí, de um médium, um trabalhador espírita que tinha que perder o braço todo, perder só o dedinho. Então, assim, é isso que a gente tem que trabalhar. A nossa fé, a nossa coragem, a nossa disposição, e buscar, não ficar esperando, buscar a ciência, ir no médico, se tiver que aparecer, vai aparecer, e você vai encarar no tempo e na hora certa, não vai se precipitar e deixar para depois. Então, assim, e tudo está aqui mostrando como é que a gente tem que enfrentar as coisas, né? Então, assim, como você fazer isso? Não tem um problema, aí tem o processo e tem o futuro. Então, como é que esse processo aqui é que a gente vai ter que se munir de fé, de coragem, disposição de tudo para a gente tocar, porque o que adianta eu falar e não vivenciar? O que eu sou? Então, assim, a partir do momento que a gente se conhece de fato, não vou me conhecer tudo, né? Que é impossível, que depois de alguns anos, que daqui a pouco eu vou estar vou estar de uma forma mais madura, vou ter mais conhecimento de mim. Mas o momento agora está me proporcionando uma condição tranquila de enfrentamento. E isso eu acho que é se nutrir da doutrina, se nutrir das coisas de Jesus. Então, assim, é conduzir da melhor forma possível qualquer processo que você venha a enfrentar. Então, eu vejo assim, e é ter coragem, disposição, e lógico que eu vou ter meus momentos críticos, que faz parte disso, senão eu não sou um ser humano e estaria aqui, né, gente? Para isso, você se municia das suas amizades, da sua família e dos amigos espirituais também, né? Vamos avançar aqui, olha só o que o Hamed diz. Os grandes missionários da história nos ensinam que não se pode agradar a todos e que precisamos ser livres das opiniões alheias, usar a própria alma como guia e não precisar do consentimento exterior. É a utilização correta da verdadeira coragem. Bom, eu fico pensando assim, né, nesse mundo em que a gente está tão exposto, né? Mundo de redes sociais, de comunicação instantânea. Qual é o risco de não adotarmos um padrão ético, que Hamed se refere como os bens da terra? Ele diz que a ética é um bem da terra. Então, se a gente está exposto e a gente não usa da ética, estamos correndo um grande risco, né? Miriam, quer falar sobre isso? Nossa, é interessante, né? Porque só trazendo o que você trouxe, trazendo o que você trouxe, olha só que coisa louca. Mas complementando um pouquinho, né? O que você trouxe com a ideia de Thelma, Ana, quando a Thelma fala da questão da fé, né? A gente a gente vai cultivando a fé todos os dias, né? Num momento cultural de redes sociais, em que eu tenho que expor coisas boas, né, o melhor, né, que nem sempre corresponde ao meu interno, né, uma alegria, uma felicidade que não corresponde à minha alegria interna, eu acabo tão presa, planejando e estruturando as coisas para o amanhã, que deixo de viver hoje. Então, eu vejo também que essa pandemia nos trouxe também essa necessidade de experienciar a fé, né? Ou com algo que nos acontece, ou com algo que acontece àqueles que estão próximos de nós. Porque a fé a gente vai fortalecendo todos os dias. Então, essa fé vem lá do passado sendo fortalecida para que o momento em que eu estou vivendo de dificuldades, ela me ampare. Porque se a minha fé é cultivada
na prática externa, né? Então, correspondendo a determinados rituais aqui em todas as experiências religiosas, tá certo? Eu acabo tendo uma fé frágil, né? Que na hora do momento de ser colocada em prática, ela me falta. E essa coisa da fé, eu vou chegar né, no que você colocou, é interessante da gente ver, porque quando a gente vive o medo, né, que é o outro ladozinho da coragem, o medo, quando nos toma, né, a insegurança, quando nos toma, a incerteza do amanhã, porque ela nos toma porque a gente está tão voltado para ela, achando que a gente tem controle, a gente não tem controle de nada que está na frente, a não ser a fé, a esperança, sermos melhores, aquilo que depende de nós e das nossas atitudes, porque daqui a 1 minuto, na nossa gravação do Papo Espírita, muitas coisas podem acontecer, né? E nós não temos como prevê-la, nós estamos planejando que, ao final dos nossos 40 minutos, a gente tenha concluído, aprendido sobre um pouco dessa coragem que Hamed nos traz, mas daqui a 1 minuto a gente não sabe. Então, essa necessidade de autenticidade, né, de experiência da fé é importante, porque às vezes, eu vejo que muitas vezes acontece nessa pandemia, a gente se vê diante de algo que não está e nunca esteve no nosso controle. Que a gente sempre mentaliza as coisas boas para a gente, para aqueles que amamos, mas às vezes isso como não está nas rédeas das nossas mãos, acontece de não ocorrerem. E não há raciocínio que segure o medo nessa condição. Numa condição de uma doença, né, que a Thelma trouxe aqui, numa condição de uma doença que me demanda a experiência da fé, se eu não tenho essa fé vindo desenvolvida, a doença me traz uma experiência vazia de fé. E na experiência vazia de fé, eu me desespero. Deixo a família em pé de guerra, enlouquecida junto comigo, porque eu não tenho aonde me amparar, em nada. Por mais que chegue alguém que me fale, tenha fé, tenha esperança, né? Se eu não tenho ela internamente, eu desabo. E Thelma veio nos mostrar exatamente isso, que a experiência, que a dor, que a doença às vezes nos traz da experiência da fé, um desenvolvimento interno, é a coragem interna que Hamed está nos dizendo, que é a ousadia, é não ficar parado, é a ousadia de buscar todas as alternativas que nos cabem. Nós estamos encarnados, né? Então temos que buscar sim todas as alternativas para o nosso corpo físico, para a recuperação e tudo mais. Mas acima de tudo, o que vai nos amparar não é a ciência vai nos dar oportunidades de encontrar o que a gente quer, né? A cura, a melhora da condição física, mas quem vai nos sustentar enquanto almas imortais que somos é exatamente a fé. Então, nessa coisa de ser corajoso, de ser destemido, de ser ousado, é isso. Eu tenho medo, porque quem não tem medo, né? O medo nos chega de qualquer forma. Mas eu não vou me permitir ser tomada por esse medo. Vou exercitar a fé. E para cada um de nós, exercício e desenvolvimento da fé começa todos os dias. Começa agora. Não adianta eu ficar... Não, quando eu estiver assim, naquela situação, e às vezes a gente pensa, né? Quando a gente já estiver quase morrendo, né? Ou então, quando eu morrer, no mundo espiritual eu vou desenvolver a fé, vou ser uma pessoa diferente, vou poder fazer isso, fazer... Pura ilusão. Nós somos aquele que conseguimos construir de nós mesmos. Se eu não fizer a força, se não me permitir exercitar fé, coragem, aceitar o medo, a gente não vai adiante, eu não vou ficar diferente, né? Então, hoje, a Hamed nos traz essas reflexões fantásticas. E rede social, minha gente, nós temos uma cultura, ela pode ser utilizada para tantas coisas legais. Olha nós aqui no Papo Espírita, trazendo, né, conhecimento para aquele que se interessa, compartilhando, né, aquilo que nós estamos aprendendo, porque a gente também está nesse processo de aprendizado. Agora, se eu procuro e utilizo a rede social como promoção, autopromoção, né, desculpa, mas ser humano é muito mais do que isso, né? E fantasias,
ilusão. Autopromover-se por coisas vazias, isso o mundo já traz há tanto tempo, e foi exatamente o que Jesus quis nos ensinar na época, né? Há 2000 anos atrás. Vamos deixar de hipocrisia? Foi o que ele trouxe. Vamos deixar de hipocrisia? Vamos ser autênticos, como o Hamed está nos chamando, né? Vamos olhar para a gente, viver, né? Essa necessidade nossa de melhorarmos, porque nós estamos sujeitos ao progresso, nós estamos sujeitos à lei do trabalho, não adianta fugir, né? Então, acho que é isso. Não sei se desviei da conversa. Eu vou ler um pedacinho do comentário do Hamed nessa questão. Ele diz o seguinte: lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento. Isso é muito importante, né? Porque a gente acha que o corajoso, ele só acerta, né? Pois é uma consequência da necessidade de viver. Então, que a gente se desprenda um pouquinho dos resultados perfeitos que a gente quer de todas as nossas ações, né? Nós vamos errar, nós erramos e vamos errar, porque é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência dos nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Trata-se de uma busca ou descoberta pessoal. Ninguém pode fazê-la por nós. Os bens da terra, aqui citados pelos espíritos amigos, também são os bens éticos, conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Ao lançarmos mão dos bens éticos, podemos, de início, não saber usá-los convenientemente, mas necessitamos de coragem, autonomia e firmeza de espírito para vivenciá-los. Diz que é preciso firmeza para vivenciar a ética e não buscar de modo desesperado o consenso ou a aprovação das pessoas. Cirúrgico, né? Thelma, quer comentar? Eu vejo a necessidade da gente ter esse trabalho de autoconhecimento, se nutrir de coisas boas, porque aí a gente vai saber adotar e aplicar os bens éticos, né, na gente, em mim, no outro, porque sem isso a gente não vai saber viver, não vai ter coragem de se assumir, não vai ter coragem de conduzir a sua vida, em dar os limites, porque é o dia a dia mesmo que você vai adotar os seus bens éticos, que é o que Jesus deixou, é o que foi falado lá dos missionários, né? Que o primeiro é Jesus, depois vem os outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Buda, então vem todos esses que vêm mostrar para a gente esses bens éticos que a gente tem que vivenciar. A gente Thelma, não pode também... só complementando você rapidamente, só para você continuar. Por exemplo, Jesus, Gandhi, Martin Luther King, todos esses que usaram da ética, né? E foram de alguma forma, e perderam, né? Digamos assim, né, porque foram mortos, assassinados, aconteceu alguma coisa com eles, né? É isso que o Hamed está dizendo. Eles tiveram essa coragem de vivenciar a ética interna deles e lutaram por uma causa. E, às vezes, a gente, por falta de coragem, a gente até sabe que tem uma coisa errada ao nosso lado, mas a gente não tem coragem de modificar, ou de apontar, ou de se afastar, né? Continua. De se posicionar também, né? Olha só, então isso vem de acordo com a nossa maturidade, a nossa coragem de se impor, porque Jesus se colocava, se impunha como era a verdade, inclusive respeitava a imaturidade dos outros apóstolos, a gente sempre colocou aqui, dos outros que iam segui-lo, né? Então a pessoa oscilava e tudo, ele sabia a natureza de cada um, mas ele respeitava, mas em nenhum momento ele deixou de se colocar e manter a verdade. Sócrates também, né? O filósofo. Então, todas essas pessoas que são assim missionários, Jesus era mais, né? Que é o governador do planeta, que assumiu tudo, mas os outros, todos os missionários, a gente tem que se nutrir
e assumir a nossa posição de coragem. Coragem de dizer, eu sou espírita, cristã, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar isso, então a gente tem que assumir, não, eu sou assim, eu sou espírita, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, são posições de coragem que a gente vem tomando e vem se colocando para todo mundo, porque eu vejo assim, se a pessoa é sua amiga, seu amigo, ela vai te aceitar como você é, com as coisas que você acredita, ou deixou de acreditar, mas ela gosta como você é, porque essa diversidade de ideias é que vai compor nosso momento de cada um. A nossa família não é igual, os nossos amigos não são iguais, as pessoas às quais convivemos, nenhuma é igual. Então, nenhum missionário é igual. Cada um tem a sua diferença, sabe colocar. Então, é coragem de respeitar o próximo como ele é. É coragem de aceitar a verdade como ela é. São essas coragens que a gente vai desenvolvendo em nós para a gente procurar ser uma pessoa melhor, porque faz bem para a gente, faz bem para os nossos e faz bem para a humanidade, porque cada um de nós é uma célula aqui na nossa grande, uma fagulhazinha de areia aqui nesse grande universo. Então, essa coragem, de fato, e de direito, né, que é exercitar esse direito ético, esse direito natural, até Hamed, acho que eu não sei se eu vou me precipitar, mas Hamed coloca que se o homem vivesse o direito natural, não precisaria das leis. Olha os 10 mandamentos, que coisa incrível, a gente só pegar, fazer aquele, seguir os 10 mandamentos, seguir as bem-aventuranças, olha que coisa incrível que seria para a gente. A gente não ia precisar de lei civil, direito penal, direito de nada, porque a gente não ia precisar vivenciar isso. E Hamed traz esse processo ético que a gente tem que vivenciar, mas é uma vivência, não é? Eu não estou aqui já dizendo que eu sei tudo, nada, não, eu estou só arranhando um pouquinho as coisas para a gente aqui discutir, né, gente? Né, meninas? Thelma, por exemplo, quando alguém tem a coragem de não ficar com algo que não é seu, né, e devolver, isso se torna matéria de jornal, não é? Isso vai para a TV. Porque está na natureza humana até agora de que aquilo que... Vou me beneficiar daquilo que apareceu para mim, embora alguém tenha perdido e vá fazer falta para aquela pessoa. Então, eu tenho que ter coragem de não tomar aquilo, porque aquilo não é meu, e devolver aquilo para quem de direito. Então, você vê como os exemplos ainda são muito pequenos, né? Dessa coragem do que Hamed chama de os bens éticos, né? Que estão à nossa disposição. Ana, eu vou ler aqui, pode falar, amiga. Eu sei que a gente está no final, mas só quero recobrar uma coisa que foi dita antes, quando você me chamou para poder estar participando também, que Hamed falava da gente não estar fixo na expectativa do outro, né? Então, tipo assim, não dar ouvidos, né, à opinião alheia. Então, eu gostaria só de dar uma pincelada, que não é não estar atento, porque é na conversa com o outro, né? Então, a ajuda divina acontece por meio de outro, né? Então, não é não ouvir o que o outro traz, mas o que ele queria dizer era que não que a gente não construa a nossa vida, as nossas atitudes, em cima da opinião do outro. Então, é como se o outro ditasse para mim como eu devo agir, como eu devo fazer, não é? Mas ouvir o outro é importante, porque se a gente levar a ferro e fogo que está dizendo de não ouvir, então, para que eu vou ouvir a voz dos nossos mestres? Por que eu vou ouvir as orientações de Jesus, não é? Mas não é isso, é que a gente consiga ouvir de tudo, né? A gente vai aprender, a gente precisa ouvir de tudo, conhecer o máximo de diversidade que possamos ter de conhecimento para filtrar aquilo que nos cabe como verdade.
E quando a gente fala de ética, nós falamos de justiça, e existe uma lei divina chamada a lei de justiça, amor e caridade. Ética e justiça estão baseados em 2 filtros importantes: amor e caridade. Não é possível ser ético e justo se não houver o exercício do amor e da caridade. Era só isso, Ana. Exato. Você tocou num ponto importante, a gente já vai caminhar aqui para o final, mas eu muitas vezes ouço pessoas dizendo, mas todo mundo faz, como justificativa para a sua atitude. E eu sempre penso, não, mas não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer, eu tenho que questionar se isso é uma coisa que eu acho que vale a pena fazer. Qual é a consequência disso para mim? Então, a gente tem que ter essa coragem de assumir aquilo que eu acredito. Só que, como vocês mesmos disseram, a Thelma fala muito bem sobre isso, eu tenho que saber o que eu quero, para que caminho eu quero seguir. Senão, eu vou seguir a maioria só porque fazem. Se a maioria estiver se matando, pulando, eu vou também por causa disso? Então, que a gente fique com essa ideia de que isso também é ter coragem, né? Agora a gente vai ter que encerrar o programa, já passamos aqui do nosso tempo, e eu quero deixar para vocês que nos assistiram uma frase do Hamed sobre coragem. E, gente, são 2 capítulos sobre coragem do livro Os Prazeres da Alma, mas eu só usei um deles. Então, fica o convite para vocês irem ao livro e buscarem o segundo, porque tem muito mais coisa além do que a gente leu aqui. Mas ele diz o seguinte: coragem é uma importante capacidade da alma, porque dá consistência às demais, enaltecendo-as. Ela faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. A espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. Então, esse é o resultado de uma vida com coragem, mas ela não vai existir se a gente não assumir quem somos, os nossos prós e os nossos contras, trabalharmos em cima disso e termos a coragem de agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Meninas, quero agradecer demais a presença de vocês, muita coragem nesse ano, né, que está se iniciando. A todos vocês que nos assistiram, nosso muito obrigada. Deixem lá o seu like, se vocês gostaram, o dislike, se não. Compartilhem, tenham a coragem de mandar esse conteúdo para quem vocês acham que vai gostar também. E fica o nosso convite para estarem conosco nas demais quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Inscrevam-se no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.